Encontramos a mesma verdade em 1 Tessalonicenses 1. Prefiro citar o maior número possível de passagens e alongar-me sobre elas para que a nossa fé possa ficar firme, não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Os tessalonicenses sofriam terríveis perseguições e o apóstolo disse-lhes, abre aspas, nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando Cristo vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Fecha aspas, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 a 10. Ele vem com milhares ou miríades de seus santos. Encontramos uma descrição distinta da sua vinda, dada em figura no livro de Apocalipse. No capítulo 17 é dito, abre aspas, estes combaterão contra o Cordeiro, fecha aspas. Todos os reis da terra se encontrarão, não em bênção, ligados com Cristo, mas em guerra aberta contra o Cordeiro de Deus. Ligados com a besta, abre aspas, estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis, fecha aspas. Outras passagens mostram-nos que os anjos estarão com ele, mas não é dos anjos que aqui se fala como estando com ele. Os anjos podem ser descritos como fiéis e eleitos, porque a Escritura fala dos anjos eleitos, mas estes que estão com ele são os chamados, e são os santos que são chamados pela graça de Deus. Portanto, estas pessoas chamadas que estão com ele são os santos. Havendo visto quem eles são, voltemos agora os olhos para o capítulo 19. Abre aspas. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Fecha aspas. Temos visto claramente que ele vem para julgar os ímpios na terra, uma coisa geralmente esquecida, que há de haver juízo tanto dos vivos como dos mortos. Abre aspas. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Fecha aspas. Mateus 24, versículos 38 e 39. Abre aspas. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. O que diz ele noutra passagem é a justiça dos santos. Termino agora com a citação de passagens. Já tivemos ocasião de ver, através de todas as passagens reproduzidas, que a vinda do Senhor era o assunto principal mantido perante a Igreja como sua esperança na Escritura
e que esta esperança se ligava com toda a sorte de pensamentos e sentimentos que os santos tinham, que eles eram até mesmo considerados como havendo sido convertidos para esperar o Filho de Deus, que todas as outras doutrinas da Escritura estavam ligadas com ela, que o que caracterizava uma igreja decadente era o pensamento de que o Senhor tardava a sua vinda, e que o que os despertava era o brado: aí vem o esposo. E agora temos visto que o Senhor nos revela com sabedoria e prudência o seu plano, isto é, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Efésios 1, versículo 10. Reconciliando-as todas em Cristo, não meramente para o nosso bem egoísta, mas como plano para a glória de Cristo, e com este fim, Ele tem nos associado com Cristo no lugar que Ele toma como cabeça sobre todos, de modo que, sendo associados com Ele como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, temos a herança com Ele, que quando Ele a toma, nós a teremos com Ele, que quando Ele vier, nós viremos com Ele, que não obstante haver sido apresentado na terra entre os judeus, segundo as promessas de Deus, e eles não o terem recebido, Ele tomou outro lugar, o de Filho do Homem, lugar que toma na sua ressurreição e na sua glória, e nos arrebatará para a termos com Ele quando chegar o tempo. E não somente nós, mas que todos os santos a terão com Ele, que ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, mas vemos Jesus coroado de honra e glória, e esperamos como Ele, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Que quando esse tempo vier, quando será, ninguém sabe, Deus não o revelou. A primeira coisa que Ele fará será ter o seu corpo. Ele não vai ser cabeça sem o corpo, mas nos arrebatará para o encontrarmos nos ares, que, se mortos, Ele nos ressuscitará, se vivos, Ele nos transformará, e nos tomará para o encontrarmos nos ares, que virá e nos levará para a casa de seu Pai, que este é o nosso lugar, e que Ele terá ali tudo em ordem para nós. Tem de ter os seus herdeiros com Ele, que não pode dar um passo quando toma posse da sua herança sem ter os seus herdeiros, o seu corpo e a sua noiva consigo.